noite, amigos do programa Pauta Livre. Quarta-feira, dia do sofá, mas também véspera das comemorações da independência do Brasil, 6 de setembro de 2023. E nós estamos aqui, é da Rádio TV Impacto Web de Gravataí, como sempre transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Estamos aqui com esse estúdio lindo, alusivo à data. Mas eu já começo pedindo que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo. Os nossos estúdios, como sempre, inéditos. Lá no 1, eu vou interagir com vocês. O estúdio 2, muitas notícias que estarão acontecendo e estão acontecendo. Todas elas novinhas do momento. E nós estamos, como sempre, transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Triste, lamentável o que está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul. Por essa tempestade que aconteceu aí, um dilúvio imenso, e já temos agora notícias um pouco antes de começar o nosso programa, 36 mortos confirmados e 9 desaparecidos, porque tem locais que ainda estão isolados. O Alto Taquari sofreu demais. Mussum, Estrela, Lajeado nós tivemos ontem aquela tragédia em que uma mulher, ao ser resgatada, rompeu-se o cabo e ela morreu, e um policial militar ficou ferido em estado grave, dentre as muitas outras mortes e tragédias que houveram, que não foram documentárias. Elas aconteceram e nós temos que lamentar. Realmente é triste no nosso Rio Grande. O governador do estado, Eduardo Leite, com uma medida coerente, interrompeu. Não haverão desfiles em Porto Alegre em comemoração. Muitas cidades já suspenderam também esses desfiles comemorativos, porque a data não é de comemoração, embora que ela fosse digna disso. Então alguém que queria até fazer protestos de ir ou não ir no desfiles, ir de verde e amarelo, ir de preto, aqui não acontecerá. Vamos esperar para ver o que acontecerá lá em Brasília. Reforço redobrado, muito maior do que aquele 8 de janeiro. E as forças de segurança em alerta. Força Nacional convocada, mas será um grupo selecionado, um público nem igual às outras comemorações, mas diziam que era relativo à ideologia política, mas agora eles querem resgatar o verde e amarelo. A dificuldade vai ser esse público presente cantar o hino nacional. Mas eu acho que foi a pedido do partido, que o presidente Lula não fará discurso. Porque quando ele faz discurso escrito pela sua assessoria, tudo bem, mas quando ele faz de improviso pela sua vontade ou o que a sua mente diz, um daqueles teores que seria união, ela é desfeita de cara. O Supremo Tribunal Federal, desta vez, a ministra Rosa Weber, que está se despedindo do Supremo, vai ir ao palanque, coisa que não o fez em gestão passada. Dizem eles que, naquela época, pensariam em ideologia política, mas os tempos mudaram. Autoridades que deixaram de ir a convite do presidente em outra oportunidade estarão no palanque oficial. Estarão bem protegidos, que a segurança excelente, mas em outras épocas eu não via por que a questão de tanta segurança. E por isso até algumas viagens no final de semana o presidente Lula está programado viagem à África. Mas parece que ele terá uma agenda aqui no Brasil, vai ficar por aqui, até por recomendação médica, fará até reuniões no Palácio do Planalto. Isto é só um comentário sobre a política, né, que está
muito agitada. É o que mais nós temos que comentar nesse momento, além dos fatos lamentáveis e catastróficos pela natureza que nós estamos tendo aqui no nosso Brasil. Por exemplo, a notícia que nós teremos e podemos debater lá na nossa sinopse, que o presidente Lula cancelou a agenda externa e tem reuniões no Palácio da Alvorada por questão de saúde. A presidente do Supremo, Rosa Weber, afirmou e confirmou que estará presente no palanque oficial no 7 de setembro. O convite do atual presidente se faz um contraponto ao ex-presidente ou presidente Jair Bolsonaro. Também na política e na justiça, o ministro Dias Toffoli, ele anulou do Supremo Tribunal Federal, ele anulou provas de acordo de leniência da Odebrecht. E o que ele disse? Que a prisão do presidente Lula foi uma armação. Mas o senador e juiz da época Lava Jato, o Sérgio Moro, diz que a Operação Lava Jato trabalhou dentro da lei. E isso aí ele falando em razão dessa medida do Dias Toffoli em anular as provas. Se preparem, logo nós teremos que indenizar essas pessoas. Devolveram trilhões de dinheiro, mas pelo jeito que a carroça, o andar da carruagem, logo nós teremos que indenizar, e é do erário público, é o nosso dinheiro, indenizar essas pessoas. A pandemia também eleva o consumo dos ultraprocessados no Brasil. Quem revelou isso foi uma pesquisa. Também foi confirmada a anulação das sentenças dos réus da Boate Kiss, mas um novo júri ainda não tem data formalizada. Agora também aumentou para 36 o número de mortes provocadas pelos temporais no nosso Rio Grande do Sul e 9 desaparecidos. São números atuais que nós tivemos pela Defesa Civil um pouco antes de começarmos o nosso programa. Também nós teremos você que vai viajar pelo estado, porque inevitavelmente, como a probabilidade de feriadão acontecerá, primeiro tente se informar como estão as estradas, porque diversos trechos de rodovia do Rio Grande do Sul estão bloqueados devido às chuvas dos últimos dias. Também o Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública devido a enchentes, destruição e mais mortes em decorrência da chuva deverão, lamentavelmente, devem ser anunciados. Nós esperamos que não. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ainda em razão das inundações, anuncia o repasse emergencial de 5 milhões para atingidos pelas enchentes. A Companhia Nacional de Abastecimento doará 5.000 cestas de alimentos a famílias atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Mas também aí, fugindo um pouco do assunto, mas que teremos, se vocês quiserem debater no nosso programa, mais de 330 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatadas no nosso Rio Grande do Sul neste ano. A capital do Rio Grande do Sul, que é a base de todo o nosso estado, Porto Alegre, segue com a cesta básica mais cara do país em agosto. Quem apontou isso foi o Diese. O governador Eduardo Leite cancelou o desfile de 7 de setembro na capital, em Porto Alegre. A Defesa Civil alerta para possíveis inundações de regiões ribeirinhas de Porto Alegre, uma vez que mais chuvas estão previstas para esta quinta-feira. Além das notícias do nosso cotidiano, nós também temos notícias que estão em foco na nossa mídia diária. Por exemplo, o presidente Lula diz que faremos tudo para ajudar a população gaúcha a atravessar este momento. A inflação para o consumidor aumentou em Porto Alegre, que nós já havíamos falado anteriormente. Atentado do Adélio Bispo contra, na época, candidato
presidente, o Jair Bolsonaro, já completa 5 anos. E o presidente Jair Bolsonaro passará por nova cirurgia em razão da facada. Mas, por enquanto, o que se deduz é que seria um lobo solitário. Mas muitas pessoas dizem que ele, o Adélio Bispo, fez isso a mando de alguém. Mas esse alguém, até hoje, passados 5 anos, ainda não foi identificado, se é que houve. Sobre o parecer do Lula, dizendo se fosse pela vontade dele, o voto dos ministros do Supremo seriam secretos. Mas os próprios ministros disseram que a transparência dos votos do Supremo é constitucional e não vai mudar. O SUS também vai oferecer um novo tratamento para a fibrose cística. É uma doença que está assolando muitas pessoas e o SUS vai financiar esse tratamento. Também um slogan que eles dizem que a torcida do Botafogo colocou, que ele poderá sofrer uma punição de R$100 mil por postagem da torcida com suposto slogan nazista. Mas eu ouvi eles colocarem assim, antes morto que vermelho. Eu não vi esse slogan nazista, mas é notícia, nós estamos dando a vocês. Também Cuba identificou que o tráfico humano está acontecendo. Jovens cubanos são aliciados para lutar pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Eles são ludibriados dizendo que iriam para prestar serviços e são induzidos a lutarem em favor da Rússia. Jovens cubanos, questão da crise que tem em Cuba, como você sabe, né? Também é prematuro atribuir a alta do Covid à nova variante. Quem diz isto é o ministro da Saúde. A Câmara dos Deputados também aprovou o projeto que limita juros do retroativo do cartão de crédito, tudo a toque de caixa. Alguns nem devem ter lido esse projeto. Para vocês apostadores do Mega Sena, que eu deixo vocês à vontade, porque eu não faço aposta. E nem recomendo que não façam, porque se vier uma fortuna, cai bem, dinheiro nunca é demais. A Mega Sena acumula e pode pagar 85 milhões. É muito dinheiro. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele diz em reunião que a reforma administrativa avaliou o projeto que combate supersalários e outros em tramitação. Não é permitido que tenha supersalário e já estão taxando também os super ricos, né, no nosso Brasil. É a atual gestão, né? Novas autorizações para caça ao javali estão suspensas no país, embora que todos saibamos, que vocês não sabiam, agora devem saber, que ele é um animal exótico e considerado uma praga ambiental. Quem tem lavouras que existem esses grandes grupos de javalis, sabe o que eles são destruidores. Numa fazenda, eles reviram toda ela e destroem toda uma plantação. Mas a caça ou novas licenças estão suspensas. Micro e pequenas empresas lideram a geração de empregos no país. O presidente Lula deve se reunir com cotados para a Procuradoria-Geral da República, após ao retorno do encontro com o G20. Mas ele já disse à Associação dos Procuradores de que a lista tríplice apresentada a ele iria desconsiderar, que ele tem livre-arbítrio e ele que vai escolher ao novo Procurador-Geral da República, a não ser que ele tenha mudado a sua maneira de pensar. Um pouco da nossa dupla Grenal, o Grêmio recebe doações para pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O Grêmio também sinaliza interesse pelo atacante Bruno Henrique. Ele é do Flamengo e ele já rejeitou uma primeira proposta feita pelo Flamengo. Parece que ele não tem interesse em continuar. Ele já assinou
um pré-contrato com o Grêmio, mas um pré-contrato não resolve muita coisa, mas já é pelo menos uma possibilidade. O goleiro que estreou no Grêmio, ele disse assim, ó, essa camisa aqui pesa muito. Ele disse assim na sua estreia quando teve no jogo do Grêmio passado. O Inter também recebe uma sondagem de time da Arábia Saudita pelo centroavante Luiz Adriano. E eu acredito que ele deva ir. O Inter tem que aproveitar para ganhar esse dinheiro, porque ele não está sendo bem visto ou cotado, pelo menos pelos torcedores. O Inter também contratou o lateral esquerdo, Dalbert. O atacante Pedro Henrique, o PH, tem uma fratura no braço esquerdo e passa por cirurgia. É um pouco da nossa dupla Grenal, já que jogos não haverão. O ministro da Justiça e Segurança, o Flávio Dino, diz que a decisão de anular provas da Operação Lava Jato é reparação histórica. Por isso que ele é o braço direito do presidente Lula, não poderia ser diferente. Ele é um privilegiado, claro que esse não é o pensamento do resto da justiça e do povo brasileiro, que não viu toda essa injustiça. Pois um general dessa nova gestão quase chorou, dizendo que era uma honra cumprimentar e falar com o atual presidente, com o presidente Lula. Disse um desses generais aí dessa nova geração. Aí não falando sobre o triste cenário que assolou o nosso Rio Grande do Sul, tem muitos relatos na imprensa de casos, por exemplo, foi o fim do mundo. Moradores de Mussum descreveram cenas de terror com o avanço das águas. Também o Eduardo Leite estima que dezenas de milhões de reais na reconstrução após a enxurrada no Rio Grande do Sul. Muitos desses lugares, os supermercados estão sem água e sem luz. É uma situação triste e devastadora. Mas todos os segmentos da sociedade estão aproveitando e ajudando essas pessoas, porque o povo é muito solidário. Por exemplo, a Assembleia Legislativa destinará 20 milhões para socorro aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Um gaúcho condenado lá no Azerbaijão por tráfico de drogas, ele é transferido para o Rio Grande do Sul e ele vai cumprir pena aqui. A prisão cumprirá 12 anos na penitenciária estadual de Santa Maria. Também uma operação que a Polícia Civil fez em Viamão, e ele prenderam um dos marginais. Ele é o líder de uma facção, é o Fábio Lemes Nunes, ou Monteiro, e mais 4 marginais. Parabéns, Polícia Civil. Vejam só para onde estamos indo, né? A AGU vai criar uma força-tarefa para reparar danos da Lava Jato ao atual presidente, o presidente Lula. O grupo vai analisar a conduta de procuradores da República e membros do Poder Judiciário. Isso aí é o que está se apresentando. A gente ri para não chorar, né? Mas é a nossa nova política, né? A busca também por preços mais baixos na Argentina começa a afetar a economia do Uruguai. O novo ministro ucraniano, um pouco da guerra Rússia e Ucrânia, ucraniano da defesa, promete libertar cada centímetro do país, porque você sabe, esse ministro foi trocado recentemente pelo Zelensky. A dança dos ministérios para trocas, para acertos políticos, os cotados para assumir ministérios, o Fufuca e o Silvio Costa Filho, se reúnem com o presidente Lula. Aquela empresa da 123 Milhas
pedia a clientes para mentir a companhias aéreas, revelam alguns e-mails que foram enviados. Na área do esporte, sem Neymar e com Vini Júnior, foram indicados vários nomes para o prêmio Bola de Ouro. Neymar está fora, o nosso camisa 10 da seleção. Aquele ator da Globo, Kaique Brito, apresenta sinais de melhora evolutiva. Quem disse isso é o boletim médico. Como você sabe, o estado de saúde ainda é grave. Ele foi atropelado lá na Barra da Tijuca. Algumas notícias, e mostrando que competência é o que menos interessa, o Supremo indica 3 mulheres para o cargo de ministro substituto do TSE. O presidente Lula indica a Frânio Vilela e Teodoro Santos para vagas abertas no Supremo Tribunal de Justiça. Lá na Europa, um fato inédito, um voo teve que ser suspenso e o avião retornar por causa de uma diarreia num dos passageiros. O avião ficou infectado de uma maneira tal que os passageiros tiveram que aguardar 4 horas no aeroporto e teve que haver a troca da tripulação porque o horário de trabalho deles estava esgotado. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Mas vamos lá, Estúdio 1 e Estúdio 2, para interagir com os nossos amigos. Esse é só o nosso preâmbulo. Lá na Sinopse nós teremos muito mais notícias e muito mais informações, e é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos. Agora sim, estamos ao vivo. Programa Pauta Livre, 18 graus a temperatura. Embora que a sensação térmica pareça que está muito menos. Mas agora é com alegria e satisfação que nesta quarta-feira, véspera de feriado da Independência, dia 7, nós estamos aqui com vocês. Com esses 18 graus, um vento imenso lá fora, por isso que dá uma sensação térmica de muito menos, e isto para a atual conjuntura é muito ruim. Existe represamento de águas, vocês sabem, o nosso interior aí está inundado, não só interior, aqui na Grande Porto Alegre também, e logo virão as águas para o estuário do Guaíba. Por Montenegro, por exemplo, ali do Rio Caí, que também desemboca o Rio Taquari,
também é muito preocupante a situação. E nós nos preocupamos junto, porque embora que nós não estejamos presentes nessa tragédia, nós acompanhamos logo por todo o noticiário tudo o que está acontecendo. Por isso que eu respondi para os manequinhos, os nossos amigos, que normalmente seriam lá de Cachoeirinha, agora em Gravataí, no primeiro momento que eles já entraram ali, nós estávamos interagindo com eles. Mas logo nós vamos ao Estúdio 1, aí sim nós vamos conversar com vocês. Primeiro nós temos que dar o meu amigo Luiz Carlos Cunha lá em Capão da Canoa. E aí, Cunha, não vai entrar conosco aí no programa? Tá sabendo o que está acontecendo. Também uma amiga nossa, a Nara, também em Capão da Canoa. Boa noite, esteja conosco e pode dar uma cutucada. Não custa nada, o nosso chat é à disposição. É liberdade para homens, mulheres, nós não temos distinção de sexo, idade, tudo aqui é tranquilo. Ideologia política, tudo bem, o nosso programa tem essa liberdade total. Assim é o programa Pauta Livre. Dentro de algumas notícias que nós tínhamos, e vamos dar em detalhes na sinopse, se o tempo permitir, porque o principal é estarmos conversando com vocês. Parabéns à polícia que prendeu em Viamão o líder de uma facção criada nos presídios do nosso estado, o Fábio Lemes Nunes Monteiro, e mais quatro outros integrantes. A AGU vai criar uma força-tarefa para reparar os danos da Lava Jato ao atual presidente, o presidente Lula. Mas com isso o senador, que também na época era o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, diz que a corrupção rolou no governo do PT e ela foi real. O novo ministro ucraniano da defesa, aí guerra Rússia e Ucrânia, ele promete que a Ucrânia vai libertar cada centímetro do país. Basta dizer que o Zelensky há pouquinho tempo fez essa troca do seu ministro da defesa. A guerra continua acirrada. Agora, recentemente a Rússia bombardeou uma cidade lá, 16 mortos. Está muito preocupante aquela guerra e o mundo quase que está vendo como normal. Também que nós havíamos falado um pouco no nosso preâmbulo, um passageiro com diarreia. Lá no dia 1º, desse mês, né, num voo de Atlanta a Barcelona. Ele teve uma diarreia, poluiu o avião, o piloto teve que voltar. E com isso a tripulação foi trocada porque já estava vencendo o seu horário de voo. E os passageiros tiveram que aguardar 4 horas para que esterilizasse todo o avião. É um caso inédito. O governo da Bahia, também o Jerônimo Rodrigues, ele vai dar bônus a policiais militares por arma apreendida, porque o número de armas lá apreendido é muito grande. E esse eu concordo que desarme essas pessoas, mas os marginais, mas não o cidadão de bem. É o que pensa o ministro Flávio Dino e o governo Lula, em desarmar toda a população. Não, os marginais têm que ser desarmados, e esse bônus a policiais da Bahia que sirva de exemplo no nosso Brasil lá fora. A Polícia Federal também vai pedir o bloqueio do Pix milionário do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal STF, Superior Tribunal Federal, deve congelar a fortuna do presidente Jair Bolsonaro. O Toffoli, ministro Toffoli, anulou as provas da leniência da Odebrecht. Agora só falta mandar que nós devolvemos aqueles bilhões que eles fizeram nesse acordo, né? Em 5 de outubro de 88 foi a promulgação da Constituição. Isto é o que diz, e o marco temporal dizia que até lá as terras indígenas ficavam estagnadas. Mas parece que eles querem terminar com isso, uma pérola do Supremo, e se isso acontecer, muitos colonos serão expulsos de suas terras. Vamos ver mais do Supremo Tribunal, esperamos tudo. Mas agora sim, vou lá no Estúdio 1, para dar uma boa noite a vocês.
o meu irmão, o Coronel Severo, entrou há pouquinho tempo FIFA, mas eu tenho que primeiro responder para os outros lá. E nos dando boa noite, entrando agora, mas aqueles que entraram às 21 horas nós temos que responder também, mas tudo bem. Ele diz assim: boa noite, um bom programa. Espero que todos estejam bem com este El Niño. Ontem foi o dia do irmão e quero cumprimentar meu irmão Pepe e desejar muito sucesso em sua caminhada. Muito obrigado, esse é o meu irmão caçula, como você sabe. Muito obrigado. Ontem foi o dia do irmão e nós tivemos só hoje o programa e a hora é essa para que haja os cumprimentos. Agora vamos lá aos primeiros que entraram conosco. O número 1 hoje foi a Jane Lima. Boa noite, Severo, um excelente programa. E depois entrou o Cacau, esse sim, é lá de Fazenda Vila Nova, que se avizinha a Bom Retiro do Sul, e um dos diretores lá do Rugby Master, que disputa o estadual da Federação Gaúcha de Futebol. E eles já foram campeões lá, o Rugby do ano passado, da categoria 50 e 55. E ele entrou conosco e ele está lá bem próximo àquela tragédia que está acontecendo, e ele falando conosco. O Severo, tá feio, sim. O meu irmão, em Bom Retiro do Sul, tá vivo, mas a sua casinha e a água levou embora. Ele então sofreu na família, na sua pele, essa tragédia que aconteceu, está acontecendo lá em Bom Retiro do Sul. Entrou aquele componente do Casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, é o capitão Luiz Henrique da Silva e Silva, nosso colega de curso lá da turma Sesc Centenário, 1972, de Sargentos da Brigada, turma Sesc Centenário. E ele dizendo assim, ele é componente do Casal 20, ele e a sua esposa, a Janei, também Zona Norte de Porto Alegre. Boa noite, Severo, e uma boa noite a todos os amigos do programa Pauta Livre, muito obrigado. E o Cacau, lá da Fazenda Vila Nova, e ele diz assim: nossa região está triste, demais, muitas mortes, muitos desaparecidos, mas precisamos ter fé e para que tudo vá melhorar. 36 mortos, nós tivemos a informação da Defesa Civil antes de começarmos o programa. E esperamos nós que não aumente, mas oficialmente tem 9 pessoas desaparecidas. As perdas de vidas poderão ser bem maiores, o que nós não desejamos, mas a previsão é essa. É triste e é lamentável. E ele disse, com certeza, Severo, vamos trabalhar para a reconstrução. Porque ele está perto lá do que está acontecendo realmente. Depois entrou os manequinhas, esse sim, que eu havia dado uma respondida primeiro ali, mas agora aqui estamos ao vivo. Esses são primeiro de Cachoeirinha, agora de Gravataí. Está dizendo assim, tem previsão do tempo, Severo? Tenho, chuva. Chuva para amanhã, quinta-feira, sexta e sábado deve estar terminando, mas é muito preocupante, além da chuva que se projeta no nosso estado, e a previsão é essa da Defesa Civil, também tem esse represamento diante desse vendaval que está aí. Agora sim, agora vou responder falando pro meu irmão caçula, o FIFA, o Coronel Severo, lá da Zona Sul, bairro Guarujá, de Porto Alegre, e ele disse, boa noite, um bom programa. Espero que todos estejam bem com esse El Niño. Ontem foi o dia do irmão e quero cumprimentar o meu irmão, é o Pepe, sou eu, o âncora do programa, e desejar muito sucesso em sua caminhada. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e com certeza muita alegria e satisfação, mesmo com essa tristeza que assola o nosso estado. Mas essa emoção do nosso programa tem que persistir, porque nós que estamos vivos temos que ter maior ênfase, maior emoção e mais energia para poder ajudar as pessoas, os mais necessitados que estão
precisando muito do nosso apoio e nós não podemos esmorecer em momento algum. Então, esse grupo privilegiado e seleto aqui do Pauta Livre, nós temos que estarmos cada vez mais fortes para que tenhamos energia para ajudar ao próximo e sempre torcendo para que, dos males que estão acontecendo, que seja o menor. Agora sim que está alheio a isso aí, mas esse El Niño e essa está se dirigindo lá para São Paulo é o João Batista Romeiro, lá de Arujá, São Paulo. Ele disse assim: boa noite, meu amigo Severo. Um forte abraço a você e todos os amigos do Pauta Livre. Meus sentimentos pelas mortes e chuvas no Rio Grande do Sul. Deus abençoe os nossos irmãos gaúchos. Aqui sou eu, de Arujá, São Paulo. E, como sabe, apregoa muito pela vida o João Batista Romeiro, embora que ele já tenha trabalhado por muitos sacrifícios como agente penitenciário e agora essa nova denominação de policial penal. E agora ele faz parte de um coral da igreja, é católico, ferrenho e preza pela vida e pela nossa religião. Muito obrigado por estar conosco, João Batista Romeiro, aí de Arujá, São Paulo. A situação aqui é muito triste e a probabilidade é que ainda poderão se agravar, porque temos um vento muito forte que estão represando as águas e também a previsão de chuva amanhã e até sábado, segundo eu havia informado ao nosso amigo Manequinhas aqui de Gravataí. Agora o Alexandre Marques, Zona Norte de Porto Alegre, expert na área do esporte do Expresso da Várzea, nosso co-irmão de divulgação. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Inacreditável e triste. Um vídeo que passou na TV em Mussum. A ovelha morta dependurada nos fios numa altura de 8 andares. Mussum a gente tem como o lugar que tenha sido mais devastado. É ali pelo rio Taquari, e é triste e lamentável. São fatos que a gente, olhando as redes sociais, ali é que está ao vivo, sem qualquer edição. Então nós vimos notícias muito tristes, as imagens ao vivo e pessoalmente, o que é lamentável e só bate fundo, cala fundo lá no nosso coração. O Alexandre Marques, como é expert na área do esporte, nos traz informação do esporte e diz assim: o Cruzeiro tem novo treinador, o glorioso Zé Ricardo, que passou rapidamente pelo Inter. É isso aí, são informações do esporte. O Alexandre Marques, nessa área, ele conhece muito bem e nos mantém bem informado. Nós temos várias pessoas interagindo conosco e um pouco like de positivo. O Zé Sanguiné, Zona Norte de Porto Alegre, fica debatendo nas redes sociais lá da página da Lívia de Viamão, da qual ele é da diretoria dos amigos do Panelão, e depois, daqui a pouquinho, deve vir o nosso programa, 21h40. O nosso programa é das 21 até as 22 horas, então nessa véspera de feriado, eu espero que ele ainda participe conosco. O Laurino no Speech também há pouco tempo interagiu conosco, porque falando da Liga Canoense de Futebol, em que tem jogos projetados, e um dos jogos é ali no campo do Júlio Renner, em Montenegro. E daí ele diz que não deve acontecer esse jogo, e a Liga ainda não se manifestou, mas com certeza o campo está embaixo d'água, porque é bem próximo à beira do rio, e a previsão é de que principalmente o rio Caí ainda vai subir mais do que já está subindo. A enchente já está sendo quase que uma das maiores dos últimos tempos, o que é muito triste e lamentável. Também falando de toda essa catástrofe que está acontecendo, mas um pouco alheio, é o nosso amigo, o Betão, o Carlos Alberto. Ele fala lá de Marisul, bem pertinho de Santa Terezinha, no município de Imbé, litoral norte do nosso Rio Grande. E ele diz assim, boa noite, amigos do Pauta Livre. Depois de 35 quilômetros, estou recuperado. Falta muito, mas chego lá. Como se sabe, ele está se preparando com toda uma equipe, um aparato que o acompanha, e ele é maratonista, embora já septagenário,
e vai disputar em 2024 uma grande maratona e treina todos os dias correndo na beira da praia. E pelo que ele disse, 35 quilômetros no dia de hoje. Areia fofa, vento contra, tudo isso depõe, mas ele supera todas essas adversidades. Também jogador de futebol, mas largou um pouco o futebol e agora se tem e está praticando como maratonista e já como profissional, porque tem uma equipe de apoio a ele. Claro que ele também ainda não tem um grande patrocínio que ele financia também esses profissionais. Mas muito obrigado por estar conosco, Betão. E a Janei, aquela componente, a Janei Lima, do Casal 20, assim, ó, eu curti e acionei o sininho. Muito obrigado. É isso aí que sirva de exemplo para o pessoal aí. Nós não temos patrocinadores. Até aqui eu mostrando, ó, não temos logo, não temos nada, ó. Hidratar a garganta, mas a satisfação pessoal é o que mais vale. Esse pagamento, esse sim vale muito a pena. É o reconhecimento de nós que participamos desse programa. O programa não é meu, o programa é nosso. Pauta Livre tem essa liberdade, cada uma fala as suas ideias, claro que dentro das regras da internet, né? E o Betão disse assim, ó, sempre tiro uma soneca depois dos treinos. Mas às vezes eu acho que a tua soneca, além da soneca da tarde, também tu dorme muito cedo, mas acorda com as galinhas. Mas hoje ele havia se comprometido quando manteve contato conosco no privado que estaria conosco. E eu fico contente. O homem cumpriu a sua palavra e vai cumprir a sua meta, com certeza, de completar aquela maratona que está projetada para 2024. Com muita persistência, treino e preparo físico, com certeza tu vai chegar lá, ô Betão. Com essa tua faixa etária aí, eu acredito que alguém para bater vai ter que fazer muita força. O João Batista disse assim, ó, deixei meu like, número 6. Abraço, Severo, meu amigo, aqui de Arujá, São Paulo. É isso aí, muito obrigado, João Batista. Eu sempre peço, embora que nós não tenhamos uma edição ou uma plataforma monetizada, mas o pagamento é esse aí. Nem tudo vale dinheiro na vida. Tem essa satisfação e principalmente a liberdade e a felicidade de estar conversando com vocês. Então tá o nosso. Muito obrigado por estar conosco. Eu vou dar uma passadinha quando faltam 15 minutos para que nós terminemos o nosso programa no dia de hoje. 21 horas e 45 minutos. Nós tentamos sempre manter a pontualidade, porque isso também faz parte da credibilidade do nosso programa, que você saber que às 21 horas, todas segundas, quartas e sextas, nós estamos aqui, a não ser que algum problema técnico ou de saúde possa ter acontecido, mas nenhum desses tem acontecido. Somos felizados e somos abençoados em todo sentido, mas é que acreditamos no Deus maior. O velhinho lá de cima nos ajuda e muito. Então, obrigado por estar conosco. Vou dar uma passadinha no Estúdio 2, senão vocês vão ficar fixados somente no Estúdio 1. Estúdio lindo, sempre relativo à data do verde, do nosso Brasil. E isso nós temos que estar sempre cientes de que a nossa pátria e os nossos símbolos, esses não se troca de jeito nenhum. Tem um grupo da esquerda que inclusive dizia que foi apropriado pelos da direita, mas as cores dos nossos símbolos sempre foram muito bem admirados por todos nós e não tem por que se pensar em contrário. Ninguém requisitou coisa nenhuma, mas tem um público que amanhã em Brasília poderá ter dificuldade em cantar o hino nacional e outra coisa, em usar verde e amarelo, que tem muita gente que tem uma alergia por essa cor. Mas vamos ver, nós vamos assistir. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu não pude assistir o pronunciamento do presidente Lula, que deve ter acontecido hoje à noite, mas eu estava preparando o programa e não consegui saber isso, mas o pessoal até estava pensando ou planejando algum tipo de protesto, mas isso aí. E o Betão, lá de Marisul, dizendo assim, ó, está chegando ao Inter de Milão, ao Inter de Milão,
Dalbert. Então tá chegando ao Inter, o jogador da Inter de Milão, o Dalbert. Se vier, será uma bela contratação. Eu quase não acompanho. O profissional eu tô meio desiludido, né? Normalmente ele tem o time do coração, você sabe, eu sou colorado, o Betão também é colorado, o Zé Sanguiné também é colorado, que chegou aí conosco, né? Mas eu não me ligo muito no profissional, né? Eu passo a cobertura já com o programa, o Giro da Várzea ali, que todos esses amigos, a maioria sempre colabora conosco, mas eu gosto mais do amador e do profissional e do varziano. Mas o profissional tem que acompanhar, até por questão de poder debater à altura com os amigos, que às vezes muitas informações que eles nos dão, embora que nós tenhamos conhecimento, né? Mas sempre é bom o debate, sempre trazem informações e notícias novas, e nós temos que acompanhar esse ritmo para não ficarmos para trás, porque a pauta é livre e nós temos que dissertar um pouco de cada assunto, e se eu não conseguir alguma coisa, vocês nos auxiliam, por isso que tem esse grupo tão seleto e tão bem esclarecido, que é o nosso público do programa Pauta Livre. O Zé Sanguiné disse assim: boa noite, estou na Rádio Pampiana, aniversário do Thelminho. É isso aí, então, Thelminho, o nosso boa noite, retransmite para ele aí, ô Zé Sanguiné, e manda que assista o nosso programa. Tu deve estar com a nossa live aí na palma da tua mão, mostra para esse pessoal aí. É isso aí, ó. Vai legal. E ele diz assim, o Zé Sanguiné diz assim, ó: coloquei 2 vídeos no teu zap. Que coisa boa. É isso aí. Devia ter colocado antes, mas sexta-feira a gente apresenta. E o Zé Sanguiné diz assim, ó: também já curti e acionei o sininho. Mas se tu colocasse algum vídeo, a gente monta ele e lá na sexta-feira a gente apresenta, já que não houve o tempo hábil para isso. Temos que projetar, nós não podemos pegar o vídeo purinho e lançar no nosso programa. Mas a nossa tecnologia ainda não chegou lá, porque temos que preparar todo o programa, fazendo toda uma produção. Então não é fácil para transmitir com essa qualidade de imagem e som para todos vocês, mas estamos conseguindo, e isso é bom e nos deixa com uma satisfação muito grande. O João Batista, lá de Arujá, São Paulo, ele diz assim: boa noite, Zé Sanguiné. Abraços para você, saúde e força para todos no Rio Grande do Sul, com tudo que vem acontecendo, orando por todos vocês aqui de Arujá, São Paulo. E esse eu sei que ora realmente, mas é que ele participa lá do coral da igreja em Arujá. É católico ferrenho, o Zé Sanguiné, pode acreditar, porque esse eu acredito e assino embaixo. O Cacau disse assim, ó: precisamos reforçar nosso Colorado Severo, uma boa contratação. É isso aí, eu até havia visto anteriormente ali, mas embora que eu não conheça a qualidade, mas só de vir da Europa, que lá o futebol está num nível bem superior ao nosso, infelizmente temos que dizer dessa forma. É triste e lamentável, o futebol brasileiro já foi considerado o melhor do mundo, mas nós estamos correndo atrás, até por uma questão econômica, né? Porque o Brasil está em crise financeira, como a América em comparação à Europa, então nós não conseguimos seguir aquele padrão do milionário que é do jogador, embora nós tenhamos jogadores aqui que ganham mais de R$1 milhão por mês, que não tem cabimento na atual conjuntura e na nossa economia, mas comparado com a Europa, então nem se fala. Mas nós vamos ter que a qualidade técnica chegar lá, e comparado com o Rio e São Paulo, a qualidade técnica do Rio Grande do Sul, embora que o Grêmio esteja bem colocado, mas também está quase, eles estão nos passando na frente, talvez porque eles são, a maioria já é clube empresa, e isso ajuda muito na contratação e na negociação de jogadores. Mas isso é o futebol profissional e nós acompanhamos também. Mas vou dar uma passada aqui no estúdio 2. Agora sim, estamos aqui no estúdio 2, 21 horas e 52 minutos. Se vocês quiserem interagir ou dar alguma outra opinião conosco, pois ô Cacau, eu tô achando estranho que o Laurino no speech
havia mantido contato comigo um pouco antes do programa e agora não está conosco, lá de Nova Santa Rita. Alguma coisa aconteceu com o Lauri. Mas vamos lá, vamos pegar os alfarrábios aqui. Mas vou dar uma ida lá, porque o Betão se manifestou. Aqui tô eu, retornei aqui o Estúdio 1, Betão. E ele diz assim, ó: Bruno Henrique, do Flamengo, pediu 2 milhões e meio. 2 milhões e meio para assinar com o Grêmio. Tá louco? Olha, ele assinou um pré-contrato com o Grêmio. Mas eu acredito que com esse patamar, embora que ele seja um jogador realmente de uma qualidade técnica muito grande, basta dizer que o exemplo foi o último jogo do Flamengo, que ele é o avante do Flamengo e outra. E ele já não assinou na primeira proposta, ele não aceitou do Flamengo. Mas essa quantidade de valores aí, no nosso futebol, é quase que impossível. Vejam só, nem o Soares, que é esse grande atacante, um destaque realmente, embora que eu seja colorado, mas eu tenho que reconhecer a qualidade também dos adversários, e mesmo que ele não me seja simpático quando está jogando contra o Inter, né? Mas é isso aí, mas não tem cabimento. Esses valores aí, se o Grêmio aceitar, será o cúmulo. Existem muitos jogadores aí que ganham 50, 100 mil por mês, que também já é fora do contexto, mas já é muita coisa. Os manequinhas de Gravataí dizem assim, ó: parabéns, véspera de feriado, um ótimo programa. Aí ele se manifestou 21 horas e 54 minutos. Depois não é o apagar das luzes que os amigos vêm e querem que a gente responda, mas é isso aí, os manequinhos já anteciparam e realmente nós ficamos agradecidos, estamos torcendo para que esse tempo melhore e que não se consagre aquilo que eles pensam, né? E o Betão disse assim, ó: o Soares ganha esse valor. Não, esse valor, eu não vi esse valor declarado, mas eu acredito que seja por outros fatores, não pelo salário que ele ganha, mas eu acho que seja por outros empreendimentos que tem aí, direito à imagem, qualquer coisa, talvez chegue a esse patamar, mas não em salário. O João Batista Romero, que é palmeirense, esse é palmeirense, não dá para dizer que é roxo, é palmeirense verde, porque é porco, o símbolo do Palmeiras, ele está numa situação muito boa também, e ele diz assim, ó: esses jogadores do Brasil estão fora da realidade, com a economia e a situação difícil que os brasileiros passam. É a opinião dele, inclusive ele está, o time agora, a dona do Palmeiras, ela já se tornou, a fortuna dela cresce a cada dia, ela é a 4ª mulher mais rica do Brasil. Basta dizer que até adquiriu um avião que deu problema lá no exterior, lá, e a equipe do Palmeiras teve que vir num outro voo, mas ela está aplicando. Claro que não chega igual aos árabes, que saem 2 bilhões de reais, né? O avião do Palmeiras saiu em média 400 milhões, mas aquela presidente ali do Palmeiras também é milionária e a fortuna dela cresce dia a dia. É uma realidade diferente, que realmente nós temos uma crise terrível, os brasileiros cada vez ficam mais pobres e as atitudes do Supremo Tribunal Federal faz com que realmente a pobreza impere bem cada vez mais no nosso país. A sorte é que nós ainda temos uma situação privilegiada de podermos estar conversando, debatendo, mas somos pessoas que somos mais esclarecidas e temos mais facilidade de nos comunicar, privilégio que outros não têm, né? E o João Batista diz assim: ela é dona da Crefisa, realmente é uma grande empresa e com essa economia e cresce a cada dia. Os banqueiros, eles só aumentam a sua fortuna com certeza, e na área econômica cada vez mais. Mas é a realidade do nosso país. Mas agora a nova gestão do presidente está querendo taxar os super ricos. O que vai acontecer? Os super ricos vão sair do Brasil ou vão aplicar os seus valores no exterior.
Só quem perde com essa nova política que eles pensam que é inovação, somos nós que perdemos divisas para países estrangeiros. Mas é a nossa política e é o que nós temos para hoje. Retorno aqui, então, ao Estúdio 2 para dar continuidade quando são, eu sempre repito a hora, 17 graus a temperatura aqui na nossa região e 21 horas e 57 minutos. Se aligere conosco. Aqui na nossa sinopse, em São Paulo foi descoberto um caso de raiva canina. Há 40 anos que não havia esses casos e é preocupante para a saúde pública. O presidente Lula também defende o direito ao sigilo dos votos dos ministros supremos, mas eles já disseram que eles não concordam com isso porque realmente a Constituição também não permite isso. É tensa a situação da Península da Coreia por testes nucleares feitos por aquele ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Então, o pessoal pensa que a preocupação é tão somente Rússia e Ucrânia. Também nós temos muita agitação lá na África e agora também na península ali das Coreias. Então, é o mundo que está agitando, está muito agitado. Na guerra, a Rússia destruiu um dos 14 tanques britânicos, o Challenger 2. Ele, para lutar pela Rússia contra a Ucrânia, foram cedidos 14 tanques e esse é o primeiro que é abatido na história dele por um fogo inimigo. Também foi detectado que jovens cubanos estão sendo enganados e recrutados para lutar pela Rússia, lá na guerra Rússia e Ucrânia, embora que a Rússia diz que não é uma guerra, que é um exercício militar, fase 1, fase 2, como se fosse videogame. A Força Nacional também fará a segurança do desfile de 7 de setembro em Brasília. Eu não sei por que tanto aparato de segurança, porque eu acho que o público vai ser bem menor do que em outras edições. O Betão, quase ao apagar das luzes, entrou conosco e disse assim, vento muito forte aqui na praia do Imbé. Realmente isso aí é preocupante porque é um represamento das águas do rio que já estão cada vez mais altas. Mas lamentando e torcendo para que mal maiores não aconteçam, infelizmente nós estamos terminando o nosso programa Pauta Livre, que foi muito produtivo nessa noite, embora que não tivesse um grande público, mas foi um programa que realmente trouxe muito conhecimento, debate que nós tivemos, mas pensando que então pós-feriado de 7 de setembro, feriadão para muitos, lá na sexta-feira, no dia 8, nós estaremos aqui às 21 horas. Então o nosso boa noite, o nosso muito obrigado é o Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que se despede. Estejam conosco, divulgue o nosso link para que mais e mais pessoas estejam conosco. A nossa boa noite, muito obrigado e fiquem com Deus. E Ele tem que nos proteger porque o Rio Grande do Sul no todo precisa e muito dele e Ele sabe disso e estará sempre nos abençoando. O nosso muito obrigado. Então, sexta-feira nós se encontramos 21 horas, hein? Dia 8. Aí o nosso tradicional sextou. Será lá na sexta. Boa noite, obrigado!